Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um capítulo da nossa lição. Hoje vamos falar sobre o purificador. Falamos sobre o justo e hoje sobre o purificador. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento. Senhor Jesus, fale aos nossos corações e esteja nos abençoando. Através de Ti, ó Pai, é que oramos. Amém. A Bíblia diz em versículo, lá em 1 João, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar do pecado. Então, quem é que nos purifica do pecado? Cristo. Cristo Jesus é que purifica-nos de todo o pecado. E hoje nós vamos conhecer mais uma parte, do tabernáculo. Hoje nós vamos entrar por esta porta, que é a única porta de entrada. Nós já falamos que Jesus é o único caminho. E vamos conhecer aqui o pátio do tabernáculo. O pátio, ele era de areia, havia uma mesa, ela era de madeira, coberta de bronze. Por quê? Porque a madeira, se ficasse o fogo ali e o sacrifício era oferecido, o animal era queimado aqui, então esse fogo iria queimar essa madeira. E Deus, em sua sabedoria, mandou que fosse toda revestida em bronze. Aqui também encontramos uma bacia em bronze, ela era feita com espelhos das mulheres, e essa bacia, ela tinha uma água. Então, Deus, Ele pediu que o povo viesse e trouxesse um sacrifício, não viessem de mãos vazias. Então, todo o Israel de Deus que se apresentasse ali diante do sacerdote, ele trazia alguma coisa na mão. O que ele trazia? Uma oferta a Deus. Podia ser um cordeiro, um boi, são vários tipos de oferta. Nós vemos isso ao longo do livro de Êxodo. Nós encontramos também em Levíticos os sacrifícios, como eram feitos. E ele trazia, quando ele trazia a sua oferta, ele colocava a sua mão sobre a cabeça do animal e confessava ali os seus pecados. O que é pecado? É tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo que fazemos que não agrada a Deus. Nós mentimos, nós somos egoístas, nós somos invejosos, nós enganamos as pessoas, nós brigamos, desobedecemos aos nossos pais, nós desobedecemos a Deus. Então, assim, muitas coisas nós fazemos que não agrada a Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar desses pecados, de tudo aquilo que fazemos que não agrada a Deus. Falamos mentiras, às vezes pegamos coisas escondidas também. E Deus pediu que as pessoas viessem e colocassem a mão sobre esse animal e confessassem ali os seus pecados. É o que fazemos hoje, nós confessamos a Cristo Jesus o nosso pecado. E esse animal, após a pessoa ter confessado o seu pecado, o sacerdote iria lá, matava esse animal, tirava o sangue desse animal, matava, e à medida que o sacerdote fazia isso, as suas mãos, os seus pés ficavam sujos. Só que o sacerdote ia usar esse sangue para oferecer a Deus como sacrifício pelo pecado daquela pessoa. Então o sacerdote, após fazer isso, ele vinha aqui na bacia, lavava as suas mãos para se purificar, limpar, lavava os seus pés também que estavam sujos de sangue, limpava os seus pés para poder entrar para oferecer esse sacrifício a Deus. Hoje não existe mais isso. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Se nós não tivermos Cristo em nosso coração, nós estamos mortos dos nossos pecados. E o salário do nosso pecado é a morte. Nós vamos ouvir a leitura de Romanos 6, 23, que vai nos falar sobre isso. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto. Então hoje nós vivemos debaixo da graça. Por quê? Porque isso aqui, olha, o altar era o quê? Era o lugar de sacrifício. E hoje esse altar é o quê? É a cruz, é o próprio Cristo que se ofereceu em nosso lugar. Hoje nós não precisamos mais de matar animais. Agora vamos ouvir a leitura de Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso, então, nós estávamos mortos, mas o que aconteceu? Deus nos deu vida, porque o salário do pecado era a morte. Agora nós temos vida com Deus. E o altar era lugar de sacrifício. E o altar de Deus foi o que? A cruz. Jesus Cristo
morreu em nosso lugar. Então agora não existe mais este altar, não existe mais os animais, mas sim Cristo Jesus, que se ofereceu de uma vez por todas em nosso lugar. No texto de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 4, nós vamos ver isto. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Isso, então, era uma representação do que haveria de acontecer, que seria o sangue de Cristo Jesus. O sangue, o símbolo dele é a vida. Cristo nos deu vida através do seu sangue. Agora nós temos a vida eterna com ele. Então agora não existe mais esse sacrifício de animais. Existe sim a gratidão em nosso coração, a alegria de saber que Cristo Jesus se fez pecado por nós. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Amém.